Detectado que o hospedeiro é uma pessoa sem nada. Sem casa, sem carro, sem esposa e ainda sem dinheiro. Posso perguntar se o sistema está vinculado para mudar a vida? Digite 3 cabeças de cachorro. Neste momento, eu estava deitado na cama assistindo a vídeos curtos. Quando eu vi isso, eu fiz uma expressão de desdém. É sempre a mesma coisa. Não tem nenhuma consideração. Em seguida, digitei 3 cabeças de cachorro. E então dormi tranquilamente. Não esperava que ao acordar no dia seguinte, eu realmente tivesse vinculado ao sistema. Foi apenas uma respiração simples. O hospedeiro respirou e recebeu a recompensa básica do sistema. Ao ouvir isso, eu fiquei tão animado que abri os olhos bem grandes. O hospedeiro abriu os olhos bem grandes. A recompensa básica de poder foi completada. Minha miopia de 1000 graus foi curada instantaneamente. O mundo à minha frente se tornou incrivelmente claro. Neste momento, eu exclamou animadamente que o sistema é incrível. O hospedeiro, ao falar, recebeu a recompensa de ser fluente em várias línguas. Aqueles prêmios me deixaram tão feliz que eu pulei da cama. Quase bati a cabeça no teto. O anfitrião está pulando, agora com a habilidade básica de movimento completa. Habilidade básica de pernas completa. Ao ouvir isso, uma ideia surgiu na minha cabeça. Fiz mais uma flexão na cama. O anfitrião está fazendo flexões. Agora com a habilidade básica do corpo completa. Ao mesmo tempo, uma poderosa força começou a fluir dentro do meu corpo. Eu respirei fundo. Contive a emoção que estava dentro de mim. Corri até a máquina de lado e dei um soco forte. Esse soco fez a máquina voar. E na tela estava escrito exatamente 10.000 quilos. O anfitrião lançou um soco, agora com a habilidade básica de socos completa. 11.000 quilos. Isso é o limite físico dos dançarinos da 9ª rua. Sendo assim, não preciso me preocupar com a avaliação do 2º ano da academia. Vou me tornar um dançarino da 9ª rua no 2º ano. Deve ter deixado muitas pessoas de queixo caído, não? Peguei o copo de água ao meu lado. Bebi um grande gole. Jim, quando o anfitrião bebeu a mistura com sonífero. Recompensa atual, purificação da água. Resistência ao sono completa. Eu fiquei paralisado por um momento. Olhei para meu copo com incredulidade. Não posso acreditar que alguém me drogou. Se eu beber isso, pelo menos vou ficar fora de combate por 2 dias. Com certeza vou perder a avaliação de hoje. Pensando nisso, eu gritei de raiva. Liu Quan deve ser o responsável. E eu ainda o considerava um amigo. Estou realmente cego. Respirei fundo. Empurrei a porta. O sol da manhã iluminou meu corpo. Ouvi os pássaros churiando nas copas das árvores. O anfitrião foi iluminado pelo sol. Recompensa atual, resistência ao calor completa. O anfitrião ouviu o canto dos pássaros. Recompensa atual, audição básica. Eu olhei para o tempo com satisfação. Estou quase atrasado. Então corri direto para a escola. Agora eu sou o 5 da 9ª rua. Tenho a força de um dançarino de rua. Minha velocidade e resistência melhoraram muito. O mestre de baixa velocidade está correndo rápido. Agora a recompensa é a atualização da habilidade básica para o passo leve. Finalmente, a satisfação não é uma habilidade passiva. Imediatamente verifiquei meu painel de personagem. O departamento de Lindovei obteve uma parte fantasmagórica. Pode atacar, recuar ou defender. Não tenho nada a dizer. É simplesmente incrível. Cheguei à porta da academia. De repente, ouvi gritos ao meu lado. Como você ainda consegue vir à escola? Virei a cabeça para olhar. 2 jovens se aproximaram. E um deles era Liu Quan. Liu Quan me encarou. Seu rosto mostrava uma expressão de dúvida. Eu não pedi para você derrubá-lo? Como ele ainda consegue vir à escola? O jovem ao lado de Liu Quan franziu a testa. Liu Quan rapidamente se desculpou com o jovem, irmão Shen. Eu também não sei. Esse cara tomou o remédio que eu dei. Normalmente, deveria dormir por 3 dias. Eu realmente não quero vê-lo novamente no futuro. Você entende o que deve fazer, certo? Liu Quan acenou rapidamente com a cabeça, entendendo. Eu o encarei fixamente. Eu não esperava que você me desse um sedativo. Eu sempre pensei que éramos bons amigos. Liu Quan sorriu maliciosamente, dizendo que seria seu amigo. Eu não consigo nada. Mas me agarro à coxa do irmão Shen. Ele imediatamente me deu uma pílula de sangue magro. No dia seguinte, eu me tornei um peso sem dono. Shen Linfen realmente vem de uma família influente. Ele pode facilmente dar uma pílula de sangue vital. Uma pílula de sangue vital custa exatamente 10.000 moedas. Quan sorriu friamente. Considerando que tivemos um bom relacionamento no passado, eu te dou um conselho: desista da avaliação. Retire seu sangue imediatamente. Nunca tente se envolver com Tan Xian'er. Talvez você ainda possa sobreviver. Eu também estou curioso. Não tenho nenhum rancor com Shen Linfen. Agora entendo que é por causa de Tan Xian'er. Tan Xian'er se transferiu da academia Yandu. Ele é meu colega de mesa. Ele é bonito e muito forte.
Dizem que seu passado é misterioso. Essa garota privilegiada quase não vem à academia. Ele me vê como seu colega de mesa. Ele me deu algumas dicas de cultivo. Talvez foi essa cena que Shen Linfeng viu. Depois de pensar sobre tudo isso, eu até fiquei com raiva. Esse cara é muito cruel, não é? Eu só conversei algumas palavras com Tang Xianer. E agora vou perder a avaliação. Isso vai arruinar meu futuro. Agora é hora de ir para a escola. Cada vez mais estudantes. Estão todos aqui para ver a confusão. Eles se reuniram. O que Yang está tentando fazer? Ele está enfrentando Shen Linfeng. Ele realmente tem essa coragem. Isso não é o Yang, o eterno último da academia de Beijing? Já estamos no segundo ano. Nem mesmo os calouros do primeiro ano conseguem vencer. As zombarias frias das pessoas ao meu redor não me afetam nem um pouco. O anfitrião Jin foi zombado e agora recebeu a recompensa de vontade básica plena. Reflete sobre tudo. Fiquei calmo. Shen Linfeng, eu sei que você quer que eu desapareça da academia de Shangjin. Mas, na verdade, eu quero me tornar mais forte passo a passo na academia de Shangjin. Eu quero te fazer ajoelhar e se dar tapas na cara. O que você disse? Shen Linfeng virou-se abruptamente. Seus olhos brilhavam com ferocidade. Liu Quan estava ainda mais furioso. Ele estava cheio de raiva. Ele lançou um soco direto. Eu não me esquivei. Também dei um soco de volta. Ouvi um estrondo. Liu Quan foi lançado para longe por um soco. O anfitrião Jin foi atacado. O corpo básico foi atualizado para armadura de ferro. Armadura de ferro plena. Pode resistir a ataques normais abaixo de 50% das 9 dimensões. O anfitrião lançou um soco contra o inimigo. O soco básico evoluiu para o soco do fazendeiro nível 3. Soco do fazendeiro nível 3 completo. 3 socos mataram o mestre. Um nível avançado pode liberar o domínio sombrio. Ser capaz de enfrentar a culpa é realmente incrível. Eu levei um soco. E ainda desbloqueei uma habilidade ativa. Quem neste mundo é mais incrível do que eu? O grito lamentoso de Liu Quan soou logo em seguida. Os estudantes ao redor também começaram a gritar. Isso é impossível. O título de cauda de carro de Yeig é conhecido por todos. Como ele conseguiu derrotar alguém de nível 1? Liu Quan, um dos 5. Shen Linfeng fixou o olhar. É evidente. Eu já saí da linha dos comuns. Tornei-me um dançarino. Mas mesmo que eu tenha me tornado um dançarino, e daí? E se não fosse por Liu Quan agora há pouco? A grande causa nunca poderia perder para ele. Qual é a minha situação? Shen Linfeng sabia exatamente o que estava acontecendo. Depois de saber que Tang Qian'er conversou comigo, Shen Linfeng enviou alguém para investigar. Meus pais estão mortos. Cresci em um orfanato. Além disso, meus meridianos estão bloqueados e não posso cultivar. O dinheiro para a escola foi até pago pelo orfanato. Um inútil como eu não vale a pena ser considerado um inimigo. Então, ele insinuou que Liu Quan me envenenasse, para que eu perdesse a avaliação e fosse expulso da academia. Pode ser, Ye Yang. Deve ter custado uma boa grana para conseguir uma pílula de sangue, não? Contando com um ouro na avaliação. Conseguir um ouro na avaliação já é uma forma baixa de se exibir. Antes, talvez eu tivesse esse tipo de pensamento. Mas agora, já que tem um sistema tão incrível, então, se for para se exibir, que seja em grande estilo. Caso contrário, como poderia ser considerado incrível? Liu Quan, que se levantou do chão, me encarava fixamente. Você antes chegou a dizer repetidamente que éramos amigos. Agora que conseguiu a pílula de sangue de besta, nem se importa em dividir. Você é assim que faz amigos? Ainda bem que eu consegui ver seu verdadeiro caráter. Caso contrário, eu ainda estaria no escuro. Você me envenenou. Planejava me fazer perder a avaliação de propósito. E ainda me questionou por que eu não te dei a pílula de sangue de besta. Eu sou um idiota. Dar para você? Nesse momento, alguém ao lado falou baixinho. Antigamente, Ye Yang, Liu Quan e aqueles dois. Mas eram amigos inseparáveis. Ye Yang tinha a pílula de sangue magro e nem a dividiu com Liu Quan. Que mesquinho, hehe. Você tem a pílula de sangue da longevidade para me dar? Uma pílula de sangue da longevidade custa 10.000 ruabi. Você estaria disposto a dividir com os outros? A garota de cabelo curto ao lado dele riu. Nesse momento, Shen Linfeng de repente se mostrou amigável. Os olhos de Liu Quan de repente se moveram. Ele se virou para Ye Yang, segurando o peito. A partir de então, nossa amizade foi cortada de vez. A avaliação do segundo ano começará à tarde. Nós dois iremos competir na avaliação. Você tem coragem ou não? Eu realmente acho engraçado. Isso conta como se entregar para se dar um tapa na cara? Então, qual é a aposta? Liu Quan pensou um pouco. A aposta é uma pílula de Qi Sangue. E aí, você tem coragem ou não? A pílula de Qi Sangue é um remédio de segunda classe. Seu efeito é pelo menos 5 vezes melhor que o da pílula de sangue de besta. A família dele também não é rica.
Como isso poderia acontecer? Um gordo ao lado também começou a gritar. O preço de uma pílula de Qi Sangue é de 50.000 moedas. O preço de uma de boa qualidade é ainda mais alto. Isso é uma grande aposta? Você tem coragem ou não? Se você perder, você terá que me compensar com uma pílula de Qi Sangue. Liu Quan na verdade estava um pouco inseguro. Essa pílula de Qi Sangue na verdade não é dele. Ela pertence ao primo dele, Liu Wei, que a deixou com ele. Mas ao pensar que ele ainda tinha uma carta na manga, ele imediatamente não ficou mais nervoso. Mesmo que você, Yu Yang, não saiba de onde conseguiu o dinheiro, comprou uma pílula de sangue de besta. Forçar-se a se tornar alguns dançarinos, e daí? Eu concordei. Caramba, o Yu Yang enlouqueceu, né? Ele realmente concordou com isso. A garota de cabelo curto franziu ainda mais a testa. Ela também é uma órfã adotada pelo orfanato. Então, eu tinha um pouco de simpatia pelo Yu Yang. Agora não mais. Esse cara não vê o dinheiro do orfanato como dinheiro. Ele é realmente um lobo ingrato. Ela soltou um resmungo e se virou para ir embora. O que todos estão fazendo aqui? Não quero ir para a aula. Assim que a figura de um homem de meia-idade apareceu na porta da academia, todos ficaram surpresos. A sensação era como a de um rato vendo um gato. Esta é a natural veia que vem dos fortes. Somente eu, entre todos os presentes, mantive a expressão séria e brinquei. Você acha que a força de um dançarino de nível 9 é falsa? O anfitrião sentiu uma leve pressão dos fortes. A vontade básica foi aprimorada para resistência à leve pressão. O homem de meia-idade me lançou um olhar. Esse garoto tem habilidades comuns, mas a mente é muito firme. É um talento que pode ser moldado. Afirmou que o diretor é bom. Todos os alunos se curvaram levemente, pedindo desculpas. Eu também não sou exceção. Eu respeito muito este vice-diretor que faz afirmações. Pessoas assim merecem respeito. Nos dias passados de desespero e escuridão, ele afirmou que me encorajou várias vezes. É compreensível que os jovens tenham um pouco de espírito competitivo, mas não deve chegar ao ponto de vida ou morte. Entendeu? Liu Quan acenou rapidamente com a cabeça. O suor escorria como chuva. Certo, todos vão para a aula. Eu voltei para a turma 3 do segundo ano. O lugar ao meu lado estava vazio. Esta garota privilegiada ainda não veio, como de costume. Não veio para a aula. Mesmo que à tarde seja a avaliação do segundo ano, eu me sentei e abri a teoria básica da alquimia. Jin. O anfitrião está lendo a teoria básica da alquimia. Recompensa, alquimia básica concluída. Isso me deixou imerso na alquimia, no oceano do conhecimento. Justo nesse momento, Liu Quan veio ao meu lado e começou a zombar. O jovem realmente está observando o último movimento. Você consegue entender? Estamos à beira da morte. Por que ainda está se fazendo de importante? À tarde, eu vou fazer você não conseguir levantar a cabeça na frente de todos. O sino tocou. Uma professora entrou, tanto de dentro quanto de fora. A professora de alquimia, Tang Liuxian, olhou ao redor. Ela viu que todos, exceto Tang Xian'er, estavam presentes. Então, satisfeita, ela acenou com a cabeça. Hoje é um dia especial. O exame de alquimia desta vez. Vamos desistir de fazer a prova escrita. Vamos direto para a sala de alquimia pública no andar de baixo. Começaremos a prática. O conteúdo da alquimia é, naturalmente, o pílula de sangue. Ao ouvir isso, a sala de aula imediatamente se encheu de lamentos. É realmente verdade que a alquimia acabou. Nem conseguem distinguir os ingredientes para a pílula de caverna de besta. Em seguida, todos da turma 3 do segundo ano chegaram à sala de alquimia. Cada um tinha sua própria plataforma de alquimia. Na superfície limpa, estavam dispostos vários materiais de alquimia. Tang Liuxian cruzou os braços sobre o peito. Passou por trás de todos. Seu rosto não mostrava mudanças, mas seu coração ainda afundou. A competição de alquimia estava prestes a acontecer, mas a academia de Shangji não tinha talentos suficientes na alta cúpula. Entre esses alunos, havia até quem não conseguisse reconhecer os materiais básicos de alquimia. Não conseguiu identificar nenhum deles. Yang Liuxian passou novamente. Vários alunos balançaram a cabeça repetidamente, até que ele me viu. Seus olhos instantaneamente se arregalaram. O controle do tempo de cozimento. O momento de adicionar os ingredientes. Seus movimentos eram fluidos como água corrente. Os passos foram executados de uma só vez. Era simplesmente preciso ao extremo. Como? Se eu fosse, seria como se tivesse saído de um livro didático. Eu até não consegui conter o desejo de gritar que estava muito bom. Então ele viu que eu cheguei ao passo crucial. Neste passo, deveria adicionar o sangue do receptor. Mas se o tempo não for bem controlado, é muito fácil causar uma explosão no forno. Nesse momento, o forno começou a se agitar repentinamente. Balançandose. Esta é a introdução da explosão da fornalha. A fornalha única não vai explodir,
mas os remédios dentro dela vão se transformar em uma poça queimada, perdendo todas as propriedades medicinais. Tang Liu suspirou e estava prestes a sair. A explosão da fornalha é apenas uma questão de tempo. Mas ele me viu novamente. Sem hesitar, pegou os ramos e folhas da erva gelada. Jogou diretamente dentro. Ao mesmo tempo, não houve nenhuma pausa. Despejou rapidamente na fornalha. A fornalha única, que já estava um pouco inquieta. De repente, ficou rapidamente em silêncio. Ele estava prestes a me apontar e começar a gritar. Ao ver essa cena, ficou atordoado. Em vez disso, Liu Quan, que sempre estava me observando, começou a rir alto. Ye Yang. Neste momento, não se pode adicionar líquidos de baixa temperatura. Você não presta atenção na aula? Ele estava muito feliz. Este inútil, de fato, errou no mesmo lugar que eu. Apenas espere para ser repreendido pelo professor. O grito de Liu Quan. Naturalmente, isso atraiu a atenção de muitas pessoas. E foi nesse momento que eu abri rapidamente a alavanca do forno. Uma onda de aroma forte de ervas se espalhou para todos. Nesse momento, todos arregalaram os olhos e olharam. Até mesmo Tang Luxian se apressou e foi até o lado de Yang Yang, contendo a excitação. Você acabou de adicionar a erva da noite de água gelada. Eu acenei com a cabeça e disse, na verdade, eu acho que a fruta sem atributos deve ser a melhor, porque ela não contém nenhum atributo. Apenas aconteceu que havia erva da água gelada na plataforma de alquimia, então eu usei. Eu simplesmente adicionei. Tang Luxian segurou minha mão, com seriedade. Por que você pensou em adicionar o líquido de Xiaoanshin? Eu cocei a cabeça. Não posso simplesmente dizer que foi depois de iniciar a alquimia básica que eu pensei por conta própria, certo? Eu poderia subir naquele momento. Uma ideia brilhante surgiu e eu pensei nisso. Tang Luxian me olhou e disse, você é um gênio? Você é um gênio da alquimia. Como eu não percebi isso antes? Fique aqui esperando. Vou procurar o mentor imediatamente. Tang Luxian saiu correndo como um furacão. Todo o poder da alquimia caiu em um silêncio mortal. Liu Quan, que estava esperando para rir de mim, teve um sorriso instantâneo no rosto. Você conseguiu fazer uma pílula na primeira tentativa. Eu não tenho mais o que rir. Para os outros alunos, estavam todos como se tivessem visto um fantasma. Minha primeira experiência em alquimia na vida. E na primeira tentativa, eu consegui fazer a pílula. Isso é uma mentira, me diga que é falso. Aqui, eu peguei mais um segundo lote de materiais. Ele quer fazer a segunda tentativa. Mesmo um alquimista que praticou por anos, não conseguiria fazer 2 pílulas seguidas. Uma garota não conseguiu se conter e falou. À medida que os murmúrios aumentavam, quase todos os olhares se voltaram para mim. Eu, que já dominava a alquimia. Não há falhas na alquimia. A razão pela qual eu quero continuar a alquimia é, naturalmente, por causa do bracelete de alquimia que acabei de ver. Depois de produzir 10 pílulas de sangue de besta, basta pegar uma como custo. As outras 9 são propriedade privada. Assim, posso ganhar 90.000 moedas. Um negócio que rende 5 vezes o investimento. Que tal fazermos uma aposta? Eu aposto que ele vai explodir em 5 minutos. Um colega meu está prestes a começar, com uma expressão animada. No entanto, todos ficaram em silêncio. Porque eles viram. Eu, com uma expressão calma, abri a fornalha. Então, com 2 dedos, peguei uma pílula de sangue de besta. O importante é que esta tem uma qualidade melhor do que a anterior. Eu limpei a garganta. Não fiquem me olhando enquanto continuo a alquimia. Isso é realmente uma loucura. Aquele colega rapidamente abaixou a cabeça, com uma expressão confusa. Em seguida, eles testemunharam uma cena que será difícil de esquecer por toda a vida. Eu continuo a produzir pílulas de sangue de besta uma após a outra, mesmo que nenhuma tenha explodido até agora. Até que eu mesmo comece a refinar pílulas. Eu refinei todos os 20 materiais na mesa. Só então parei, ainda com vontade de continuar. Eu olhei com um olhar curioso os materiais dos outros. O colega ao lado rapidamente protegeu sua mesa de refino, como uma galinha protegendo seus pintinhos. Eu alinhei as 20 pílulas de sangue de besta em uma linha. Surpreendentemente, Xing já havia refinado todos os materiais. Em seguida, eu peguei uma pílula de sangue e coloquei na boca. O anfitrião serviu pela primeira vez. Após consumir a pílula de sangue, resisti sozinho. Eu me sinto um pouco impotente em relação à perfeição. Parece que meu corpo básico já elevou meu corpo. Elevou ao limite do domínio do corpo. Todas as pílulas de baixo nível não servem para mim. No entanto, as pílulas de sangue de besta em excesso podem ser vendidas. Eu coloquei feliz o restante do sangue de besta no meu mochilão. Mas essa cena caiu nos olhos de Liu Quan. Ele virou os olhos. Imediatamente gritou para Ye Yang. Você realmente está roubando a alquimia. Os medicamentos feitos com os materiais não são seus. São da academia. Você não pode se apropriar deles. Nesse momento,
Duas figuras apareceram na porta da sala de alquimia. Uma delas era, naturalmente, a professora Tang Liuxian. A outra parecia ter quase 70 anos, com cabelos grisalhos, mas ainda cheia de energia. Liu Xuan ficou animada. Este velho Mo é um mestre alquimista de renome. Ele é uma referência da academia de Shangjin. Pensando que o velho Mo sempre detestou comportamentos como roubo, ele definitivamente ficaria furioso. Ele certamente expulsaria Yi Yang imediatamente. Realmente, é uma ajuda divina para mim. Liu Quan mostrou um sorriso no rosto, e continuou a dizer que o roubo não pode ser tolerado. Caso contrário, se isso continuar, algumas pessoas com pensamentos distorcidos. Não é verdade que todos querem levar algo? Portanto, eu acho que essa questão deve ser prolongada. Deveras expulsar Yang Yang da escola. Mo Danqing, no entanto, veio diretamente até mim. De repente, começou a me examinar de cima a baixo. Seus olhos não puderam esconder a admiração. Liu Quan ainda pensava que ele estava me avaliando. Ele continuou a incitar a situação. Talvez o professor Tang seja melhor em ensinar, e não em educar, certo? Na última turma, havia um veterano. Ele foi expulso por roubar materiais de alquimia. Não esperava que nesta turma aparecesse outro. Mo Danqing de repente disse para ele calar a boca. E então fixou o olhar em Liu Quan. Liu Quan ficou subitamente apavorado. Molau, o que há de errado comigo? E ele realmente roubou coisas do laboratório de alquimia. Ele escondeu pílulas de sangue de besta em sua mochila. Eu vi com meus próprios olhos. Ele enfiou mais de 10 pílulas de sangue de besta na mochila. 17 pílulas de sangue animal. Mo Danqing não ficou bravo, mas sorriu. Aos olhos dele, Liu Quan já estava completamente rotulado. Ele não hesita em usar qualquer meio para difamar os colegas. Ele até fala sem pensar. Ele consegue dizer coisas como 17 pílulas de sangue animal. Liu Quan tinha uma expressão de injustiça. Mas todos nós podemos testemunhar. Os materiais foram todos fornecidos pela faculdade. Por que Ye Yang deveria se apropriar dos recibos de sangue animal? Sim, nós vimos com nossos próprios olhos. Aquilo eram 17 pílulas de sangue animal. Os outros estavam com sentimentos mistos. Em várias ocasiões, a inveja se transformou em ensinamento neste momento. Mo Danqing e Tang Liuxian franziram a testa. Isso é verdade? Ye Yang realmente conseguiu produzir 17 pílulas de sangue animal. Isso é impossível. Um estudante do segundo ano que acabou de começar a aprender alquimia. Como ele poderia produzir 17 pílulas de sangue animal? Ele mesmo em cada sessão de alquimia. Só colocou 20 porções de material na mesa. Será que Ye Yang só falhou uma ou duas vezes? No coração de Tang Liuxian. De repente, surgiu uma ideia que a surpreendeu. E Mo Danqing também percebeu isso. A respiração dele de repente ficou acelerada. Mo Danqing estava tão ansioso que quase pediu para abrir a mochila e me mostrar. Tang Liuxian também falou, com a voz um pouco trêmula. Ye Yang, você realmente refinou mais de 10 pílulas de sangue de besta? Ye Yang ainda não tinha falado. Liu Quan imediatamente se virou para o professor Tang. Todos nós podemos testemunhar. E o Ye Yang usou todo o seu material de 20 porções. Ele refinou 20 pílulas de sangue de besta. Ele até queria usar o material de outras pessoas. Vendo que as expressões dos dois estavam estranhas, Liu Quan de repente ficou satisfeito. Eu pisquei e disse, sim. Liu Quan não estava errado. Na verdade, havia 17 pílulas de sangue de besta na minha mochila. Então eu abri a mochila. Os dois simultaneamente puxaram o ar. Realmente são 17 pílulas de sangue magro, perfeitas e brilhantes. Eu toquei meu nariz. No total, pratiquei 20 pílulas. 2 pílulas como custo. Uma eu acabei de comer. Aqui estão as 17 restantes. Mo Danqing quase desmaiou ao ouvir isso. A criança praticou o segundo ciclo do confucionismo. Ele não falhou nenhuma vez. Tang Liuxian arregalou os olhos, sem nenhuma falha. Parece que ele estava errado antes. Esta criança não é apenas um gênio em alquimia. Gênio já não é suficiente para descrevê-lo. Isso é um prodígio. Liu Quan ao lado estava muito satisfeito. Ye Yang, seu ato de roubo é muito vergonhoso. É melhor você desistir da escola logo, para não manchar a reputação da minha vida em Qing. Liu Quan aconselhou você a dar uma boa olhada nas regras da alquimia. Depois de ler a quarta regra, você ainda tem uma chance de reorganizar suas palavras. Liu Quan pegou o manual de alquimia e começou a rir friamente. Há alguma necessidade de olhar para esse tipo de coisa? O resultado ficou paralisado. Exceto pelos custos necessários. Os medicamentos adicionais refinados pelos alunos. Todos pertencem à propriedade pessoal dos alunos. Liu Quan já estava completamente confuso. Não é de se admirar que Ye Yang estivesse tão interessado em refinar pílulas. Ele estava tão animado ao ler as regras. Bem, de acordo com as regras de refino de pílulas, essas 17 pílulas de sangue de besta são todas suas. Mo Danqing acenou com a cabeça, satisfeito.
Liu Quan ficou verde de inveja. Isso é 170.000 yuan. Mo Danqing deu um passo à frente. Ele disse seriamente: colega Ye Yang, que tal trabalhar em meu laboratório de refino de pílulas? Assim que essas palavras saíram, todos os presentes ficaram paralisados. Até eu fiquei surpreso. Eu já havia ouvido falar do grande nome de Mo Danqing, o velho Mo na academia de Shangjin, e em todo o mundo das pílulas da China. Ele é uma pessoa extremamente famosa, como um professor renomado antes da recuperação da energia espiritual, um acadêmico de alto nível. Mas agora ele se atreve a falar pessoalmente, convidando-me para entrar em seu laboratório de refino de pílulas. Realmente subestimei a melhoria do Dan de sangue, o impacto causado. Incontáveis mestres alquimistas se sucedem, com grande esforço e dedicação. Ninguém consegue mais aprimorar a fórmula do Dan de sangue. Incrivelmente, isso aconteceu nas mãos de um estudante desconhecido. Houve uma grande mudança em suas mãos. O impacto disso no mundo da alquimia é absolutamente enorme. Ao mesmo tempo, muitas pessoas tentarão roubar a fórmula aprimorada. Isso pode até colocar minha vida em risco. Há muitos talentos efêmeros. Não falta um como eu. Portanto, quando Mo Danqing disse isso, ele também tinha a intenção de me proteger. Mas enquanto os outros pensavam que eu concordaria rapidamente, eu permaneci em silêncio. Mo Danqing, ao ver que eu não falava, pensou que eu nunca tinha ouvido falar de seu colega e eu também sou relativamente conhecido no mundo da alquimia. Você não vai se arrepender de vir até minha alquimia. E Tang Liuxian rapidamente aconselhou. Dizia: Ye Yang, seu nível nas artes marciais não é alto. Ignorar isso realmente, mesmo que você não tenha temperamento de dançarino. A vida futura também não será ruim. Mo Danqing tem medo de não conseguir me impressionar assim. Eu ouvi dizer que você é o diretor do orfanato. Você deve estar precisando de dinheiro na maioria das vezes, certo? Venha para o meu laboratório de alquimia. Que tal eu te pagar 5.000 por mês? Ao ouvir isso, os colegas ao redor ficaram surpresos. 000 por mês. Isso é 10 vezes mais do que um trabalho de meio período. Depois de ouvir isso, eu não me opus. Em seguida, segui com eles para fora. O sol brilhante, nós combinamos. Todos os dias você deve vir aqui para aprender a teoria da alquimia. E você deve conseguir fazer pelo menos um pílula fácil todos os dias. Você consegue fazer isso? Eu assenti seriamente. 5.000 por mês. Claro que eu consigo. Mo Danqing ficou constrangido ao ouvir isso. Depois de tanto falar, no final era por dinheiro. Mas não tem problema. Com um gênio aqui. Este ano, com certeza vamos ganhar a competição. Mo Danqing então disse que havia mais uma coisa. Eu vou te dar a nova fórmula do pílula de sangue. Escrever um artigo. E então colocar seu nome depois do meu. Você aceitaria? Eu me inclinei sem hesitar para expressar minha gratidão. Você me colocou em segundo lugar. Parece que quer roubar minha contribuição. Mas na verdade, é para me proteger. Obrigado. Além disso, por favor, ajude-me a vender essas 17 pílulas de sangue. Mo Danqing me olhou profundamente. Ele acenou com a cabeça. A habilidade de refinar pílulas não é apenas determinada pelo talento. Até mesmo a mente é extremamente prodigiosa. Pessoas comuns, ao ouvir que seu nome seria colocado em segundo, na primeira reação, ficaria furioso. Mas ele concordou sem hesitar. Saí da academia e voltei para meu apartamento alugado. Todas as informações sobre a avaliação surgiram na minha mente. Apareceram todas. A avaliação é dividida em 3 partes principais: força, agilidade e resistência, totalizando 1.000 pontos. E quem tiver menos de 100 pontos será expulso. Eu já sou um dançarino da 9ª turma. O exame comum não é nada demais. Apenas este exame de resistência. Deve haver alguma trapaça. Se não me engano, aquele vice-diretor parece estar muito próximo de Shen Linfen. Enquanto pensava nisso, de repente, senti um cheiro de gasolina na ponta do meu nariz. O hospedeiro sentiu o cheiro de gasolina. Agora, a recompensa pela percepção olfativa foi completada. Em seguida, corri para fora. Vi que os pedestres ao redor estavam em alvoroço. E um carro com vazamento de óleo estava pegando fogo. Parecia que ia explodir a qualquer momento. Foi um lampejo de inspiração na minha mente. Eu bebi água e ganhei a habilidade de controle da água. Se eu fosse queimado, eu ganharia a habilidade de controle do fogo? Não pensei muito sobre isso. Falei e fiz. Eu fui direto para o ataque. E protegi uma senhora idosa na frente. No momento seguinte, as chamas devastadoras irromperam. Eu só senti uma dor ardente nas costas. O hospedeiro foi queimado pelas chamas. A recompensa atual é a harmonia do fogo. A resistência ao calor foi aprimorada para uma resistência ao fogo completa. Ao mesmo tempo que a voz ecoava em minha mente, a dor nas costas desapareceu de repente. Este pequeno colega de classe. Muito obrigado a você. Eu acabei de ajudar a senhora idosa a se levantar. Um homem de meia idade correu ansiosamente em direção a nós.
O jovem mostrou uma expressão de gratidão no rosto. Você também se machucou. Vamos juntos ao hospital dar uma olhada. A senhora idosa olhou para mim com preocupação. Se não fosse por mim, ele provavelmente já teria sido consumido pelas chamas. Eu rapidamente recusei. Dizer que esse pequeno ferimento não é nada. E ainda temos uma prova à tarde. Depois de me despedir dos dois, eu fui em direção à escola. O ginásio da academia Shangjin já estava lotado. Liu Quan e alguns alunos estavam sentados no canto. O irmão Quan tinha um sorriso frio no rosto. O jovem Shen não está te dando um tratamento especial novamente? Agora ele deve ser definitivamente um nível 2, 5 pessoas. Liu Quan finge ser humilde. Tudo bem? São apenas 2.600 quilos. O irmão Quan vai esmagar o Yang mais tarde. Liu Quan sorri. Apenas ter força não é suficiente para esmagar. Eu já aprendi alguns movimentos com meu primo. Hoje eu definitivamente vou expulsá-lo da academia como um cachorro. O olhar de Liu Quan se torna cada vez mais maligno em direção a Yi Yang. E se você for notado pelo velho Mo, e daí? Este mundo, no final das contas, é o reino dos dançarinos. Os olhos de Liu Quan se moveram rapidamente. De repente, ele gritou para vocês. A coragem desse Yi é realmente grande. Ele até se atreve a desafiar a avaliação do nosso professor Zhang. Sim, a coragem dele é realmente grande. Eu acho que Yi está com medo de perder mais tarde. Não pode dar o pílula de sangue e que não se atreve a participar da avaliação. Os alunos ao seu redor entenderam. Todos começaram a rir. O vice-presidente chamou Zhang Biao de volta. Seu rosto estava sombrio. Cala a boca e não me venha com besteiras. Foi nesse momento que eu corri de longe. Estava vestido com roupas esfarrapadas. Era como um refugiado. Zhang Biao se aproximou rapidamente e perguntou: qual é a razão para você estar atrasado? Eu expliquei diretamente que um carro pegou fogo e explodiu. Eu estava salvando pessoas. Zhang Biao sorriu friamente. Por que suas roupas estão queimadas? Você não tem nenhum arranhão nas costas. Liu Quan começou a rir alto. Seu pai te criou bem, hein? A razão do atraso está ficando cada vez mais clara. Eu sugiro que você, na próxima vez, pode dizer que se atrasou para salvar o mundo. Oh não, você não terá uma próxima vez. Zhang Biao, com um rosto sério, repreendeu. Atraso é atraso. Não arrume desculpas. Felizmente, o novo presidente Xi ainda não chegou. Como punição, você vai ficar aqui em pé. Se você se mover, eu vou cancelar sua qualificação. Eu franzi levemente a testa. Já suspeitava que Zhang Biao iria me atacar intencionalmente, mas não esperava que a repressão fosse tão evidente. Ao ver meu olhar frio, Zhang Biao soltou um resmungo. Liu Quan, que não se conformava, observou essa cena. Seu coração estava cheio de satisfação. Yi Yang, Yi Yang. E se Baji subisse em Molau, o que mudaria? Eu posso te derrubar se eu quiser. Eu tenho apoio forte. Zhang Biao agora é um dos jovens da Shen Group. Este vice-presidente agora também está trabalhando para o jovem mestre Shen. Liu Quan agora me vê completamente como um inimigo. Quanto mais eu sou atacado, mais satisfeito ele fica. Ele mal pode esperar para ver minha expressão agora. Deve estar absolutamente cheio de desespero, não? Mas ele estava errado. Minha expressão estava impassível. E daí se eu sou o alvo? Diante de um poder absoluto. Isso é útil? Eu já percebi isso há muito tempo. Um leve sorriso sempre estava nos meus lábios. Liu Xuan também começou a rir. Esse cara realmente sabe atuar. Tudo bem, continue atuando. Mais tarde, eu vou fazer você chorar e não conseguir. Agora, vamos continuar o teste com Su Qingjian. Zhang Biao pegou a lista de presença e disse em voz alta que estava trocando. Su Qingjian, vestindo um traje justo, chegou em frente ao lado do registro. Ele respirou fundo. E então, deu um soco forte de 4.400 quilos. Muito bem, melhorou 200 quilos em relação à última vez. Avaliação de força, 220 pontos. Zhang Biao acenou com a cabeça satisfeito. Estudantes de qualificação comum. O mínimo para o segundo ano é o nível 2, 5. Ou seja, 2.000 quilos. Sushimia, como a melhor aluna da turma 2, ano 3. Naturalmente, ela também deve superar os outros. A seguir, Su Qingjian chegou a um espaço aberto com uma postura ágil. À sua frente havia um lançador de tênis. Zhang Biao contou regressivamente, 3, 2, 1. No momento em que o lançador de tênis foi ativado, 30 bolas de tênis foram disparadas imediatamente. O mais importante é a velocidade dessas 30 bolas de tênis. A força é completamente diferente. Su Qingjian arregalou os olhos. Seu corpo rapidamente se moveu na cadeira. Suas mãos no ar agarraram uma a uma as bolas de tênis. Pegou 27, totalizando 270. Su Qingjian franziu levemente a testa. Não estava satisfeita com seu desempenho. Fez uma breve pausa. Zhang Biao chamou um aluno do terceiro ano, um nível 3. O nível 4 naturalmente dominou o nível 3.
Logo, aquele garoto foi derrotado. A prova de habilidades teve nota máxima de 250 pontos, totalizando 740 pontos. Todos os alunos ficaram surpresos. No segundo ano, já alcançou 740 pontos. No quarto ano, Su King Yan definitivamente tem potencial para quebrar o recorde de VI. Zhang Biao assentiu satisfeito. O próximo é Liu Quan. Liu Quan estava se preparando. Estava ansioso para tentar. Logo, seu resultado também saiu. Caramba! Esse cara também se tornou um nível 2. Isso foi rápido demais. 600 quilos. A prova de agilidade também foi muito boa. Ele conseguiu pegar 20 bolas de tênis. É bom saber que este teste é o mais difícil. Ele também conseguiu durar 4 minutos nas mãos do terceiro nível. E aquele estilo de luta foi realmente impressionante. Liu Quan sorriu orgulhosamente e disse: "É a sua vez, Ye Yang. Estou ansioso para ver seu desespero. Você está tão ansioso para me dar a pílula de energia." De repente, fiquei um pouco emocionado por ser um dos 9 reinos. Não é certo intimidar Liu Quan. Isso não seria muito bom. Não seria acusado de usar a força contra os fracos? A força se tornou mais forte. A mentalidade também mudou. Liu Quan apenas sorriu friamente. Você ainda deve pensar em como conseguir 50 mil mais tarde. Zhang Biao disse friamente, sem mais enrolação. Rápido, avalie-me, Qingque. Zhang Fu me chamou para fazer um teste de confronto com Liu Quan. Assim que eu disse isso, todos ficaram surpresos, e Zhang Biao assentiu imediatamente. Mas você precisa perguntar a Liu Quan se ele concorda. E além disso, o padrão para a pontuação máxima deve ser estendido para você durar 10 minutos nas mãos dele. Liu Quan ficou surpreso por um momento. Ele começou a rir alto e disse: "Eu concordo, eu concordo." Ele estendeu os punhos e as pernas. Ele mal podia esperar para me derrubar pessoalmente. Os dois foram para um espaço aberto. Liu Quan estendia os punhos e as pernas, enquanto dizia orgulhosamente: "Meu pai me criou." Na verdade, é um pouco lamentável. Depois da avaliação de hoje, não poderei mais te acertar na cara. Não pensei que você escolheria me enfrentar. Isso é o que você chama de se colocar em perigo? Eu o olhei com uma expressão divertida. Como não percebi isso antes? Esse cara realmente gosta de se exibir. E ainda me bate na cara. Eu vou te fazer ficar de joelhos. Que tal você se dar um tapa na cara? E Eido vai te mostrar o poder do meu golpe Kanglan 6. O cão, Leng Geng, soltou um som. Ele avançou rapidamente, socando com força. No som do vento maligno. Parecia que se podia ouvir as ondas do mar batendo nas rochas. Este é o Dojo Kanglan. O estilo de luta Kanglan que foi transmitido por décadas. Com essa técnica de punho, 9 sessões sem precisão também podem ferir gravemente os meridianos internos. Muitas pessoas não conseguiram suportar e fecharam os olhos. Eles já tinham adivinhado o desastre que viria a seguir. Eu fui lançado para longe por um soco. E então fui espancado de várias maneiras por Liu Quan. Nesse momento, um grito agonizante ecoou de repente. Então eles viram Liu Quan voar para fora. E Ye Yang, que estava parado no lugar, ainda mantinha a pose de socar. Era exatamente igual à cena na porta da escola pela manhã. Era novamente um soco. Uau! Será que Ye Yang ativou algum Xia? Como ele de repente ficou tão forte? Liu Quan já estava no segundo nível, 5º grau. Ele até usou o punho da onda azul e ainda assim não conseguiu vencê-lo. Liu Quan estava deitado no chão. Ele estava segurando a mão e gritando. Zhang Biao ficou com o rosto sério. Ele rapidamente foi até Liu Quan para verificar. Ele estava ansioso por dentro. Shen Lingfen exigiu que ele passasse na avaliação de dançarinos. Fazer uma operação. Fazer com que Yan Liang fosse expulso da escola. Eu achava que a vitória estava garantida. Mas não esperava que Liu Quan fosse tão fraco. Ele foi derrotado com um único golpe. Esse cara não deve estar sob efeito de drogas, certo? Caso contrário, não seria tão forte assim. Um garoto exclamou incrédulo. Zhang Biao virou os olhos. E de repente começou a repreender Ye Yang em voz alta. Você realmente deixou um colega de classe assim? Você ainda tem algum respeito pelas regras de respeito? E eu suspeito muito que você tenha usado. Respeito que seu desempenho desta vez seja anulado. Zhang Biao falou com firmeza. E, curiosamente, os outros não podiam criticar. E ele realmente se comportou como um verdadeiro idiota. Muito forte. Eu sorri friamente e perguntei ao vice-presidente Zhang por que ele disse isso. Sem provas, você não pode me difamar. Zhang Biao riu friamente, dizendo que você só tem 1000 quilos de força. Mas com um único golpe casual, quebrou o Liu Quan, que pesa 2600 quilos. Se não é efeito de drogas, o que é? Ele não está errado. Se a força do Ye Yang for apenas 1000 quilos, ele só pode usar drogas para conseguir isso. Eu finjo estar sem opções, melhor assim. Eu vou desafiar o professor Zhang. O professor Zhang com certeza perceberá minha verdadeira força. Assim,
poderei provar que não usei drogas, certo? Se você vai se exibir, tem que fazer em grande estilo. Qual é o sentido de derrotar Liu Quan, um lutador de nível 2? Se for para lutar, que seja contra um lutador de nível 9. Eu sou alguém que guarda rancor. E eu não gosto de deixar rancores para o dia seguinte. Já que você, Zambiao, está me dificultando intencionalmente. Então eu definitivamente vou te dar uma lição. Quando eu disse isso, todos ficaram surpresos. Uau! Será que essa pessoa ficou louca? O vice-presidente é um lutador de nível 9. Você, Yu Yang, é apenas um lutador de nível 1. Tenho medo de que você nem consiga suportar um golpe dele, Ju. King Yan balança a cabeça, achando que eu sou muito impulsivo. Desafiar dançarinos de 9 níveis não é sábio. Não só não pode provar a inocência, como também pode arruinar o futuro diretamente. Liu Quan, no chão, ficou animado ao ouvir isso. Imediatamente sussurrou, vice-presidente Zhang. Rápido, aceitei-o. Zambiao também estava radiante. Esse garoto já está tão desesperado? Ele se atreveu a desafiá-lo. Isso é natural. Como vice-presidente, com certeza darei o exemplo. Além disso, sou um dançarino de 9 níveis. De acordo com as regras. Você só precisa aguentar 30 segundos nas minhas mãos. Isso é a pontuação máxima. Zambiao disse isso com firmeza. Internamente, ele achou engraçado. 30 segundos. Eu vou fazer você não aguentar nem meio segundo. De repente, eu balancei a cabeça. Vice-presidente Zhang. E se eu te derrotar? Zambiao balançou a cabeça, dizendo que isso era impossível. Sério, neste mundo, não há nada que seja impossível. Zambiao, impaciente, disse, se você me derrotar, eu vou renunciar ao cargo de vice-presidente. Estou um pouco desapontado. Se Zambiao dissesse que, se perdesse, se daria um tapa na cara. Isso seria ótimo. Assim ele poderia ver um grande espetáculo. Eu fiquei assim, de braços cruzados, olhando desinteressadamente para Zambiao, o vice-diretor. Você é o professor, então ataque primeiro. Os alunos que assistiam não conseguiam mais aguentar. Caramba! Você ainda está se fazendo de desentendido. Realmente não está a tempo suficiente sem fazer nada. Zambiao mantinha uma expressão amigável de professor. Ele assentiu com um leve sorriso, mas por dentro já estava rindo à toa. Esse cara realmente não sabe a gravidade da situação. Se ele tentasse se esquivar com todas as suas forças, talvez ele conseguisse aguentar por 30 segundos. Mas ele realmente pensou em se defender. Então ele realmente está pedindo para se dar mal. Parece que esse cara não tem ideia do terror que é 9 sessões a 50%. Zambiao estava até pensando que ele deveria tentar não me matar. Embora matar um inútil não seja nada. Mas eu ainda preciso continuar sendo professor. Não é bom carregar um povo tão feroz. Então todos viram Zambiao atacar. A autoridade que ele tinha sobre o peito era como um trovão. O que é ainda mais chocante é que eu realmente não pretendo fazer nenhuma defesa. Ainda estou na mesma posição, de braços cruzados. Esse cara já se entregou. Ele não está realmente esperando ser espancado por Zambiao, está? Para conseguir um pouco de dinheiro para despesas médicas. O garoto de óculos não pôde deixar de exalar um ai. O sol radiante acabou. A segunda metade da vida dele provavelmente terá que ser passada em uma cadeira de rodas. Uma garota de cabelo curto não pôde evitar fechar os olhos e fazer um som. Todos ouviram esse som. Logo em seguida, ouviu-se o som abafado de Zambiao. Então, todos os estudantes que estavam assistindo ficaram incrédulos ao ver que Zambiao estava cobrindo a mão direita. Se olharem de perto, vão ver que ele estava recuando. Eles perceberão que a mão direita dele já estava completamente vermelha. Comandante, eu estou apenas parado aqui, honestamente. Eu não pude deixar de suspirar, que pena. Eu intencionalmente suportei um golpe de Zambiao. Na verdade, era para fazer um experimento. É evidente que, após receber ataques de um guerreiro por muito tempo, não consegui atualizar a minha armadura de ferro. Parece que eu preciso entrar em contato com o guerreiro para conseguir isso. Só assim poderei atualizar a armadura de ferro. No final das contas, tudo isso é culpa do Zambiao ser muito fraco. Esse cara é um vice-instrutor realmente estranho. Ele nem mesmo tem um espelho interno. É realmente vergonhoso. Eu apontei para Zambiao, reclamando que eu não sou um dançarino de espelho interno. Isso não é da sua conta. Então ele viu que eu me movi, rápido como um relâmpago, mais rápido do que ele. Eu desferi 3 socos consecutivos, como se fossem 3 socos desajeitados de um fazendeiro, mas estavam cheios de uma força imbatível e dominante. As pupilas de Zambiao se contraíram de repente, sem tempo para pensar muito. De onde eu aprendi essa técnica de soco? Com os braços cruzados sobre o peito, eu me preparei para bloquear. No entanto, ele ainda subestimou o poder dos 3 socos do fazendeiro. Craque! O corpo de Zambiao voou como um papagaio com a linha cortada. Ele voou para fora.
Caiu bem ao lado de Liu Quan. Seus 2 braços estavam pendurados, moles. Na verdade, estavam todos quebrados. Vice-diretor Zhang. A partir de hoje, por favor, você renuncia ao cargo de vice-diretor. E então, saia da academia de Shangjin. Eu lentamente fechei a mão em punho. Fiz uma leve reverência, pedindo desculpas. Acredito que uma pessoa como você, que é um exemplo para os outros, definitivamente não quebrará sua palavra. Zhang Biao suportou a dor intensa que vinha de seus braços. Ele me olhou com incredulidade. Liu Xuan também esqueceu temporariamente a dor da fratura. Os outros alunos olharam para cá, atordoados. Seus queixos quase caíram no chão. Que situação é essa com esse inútil Yan Yang? Primeiro, ele recebeu um soco de Zhang Biao sem se machucar. Então, virou-se e deu 3 socos, quebrando os 2 braços de Zhang Biao. Su Jin estava arrumando a mochila e prestes a sair, mas sentiu um silêncio absoluto atrás dele. Seu olhar curioso atravessou as lacunas da multidão. Ele viu no chão. Então soltou um grito de surpresa. A mochila também caiu no chão com um baque. Zhang Biao, o invencível, realmente foi derrotado. Senhor da guilda. Após um bom tempo, Liu Quan então gritou incrédulo. Eu sorri levemente. Não é só isso. Eu fui diretamente até o medidor. Dei um passo para trás. Um soco atingiu o pico de 10.000 quilos de precisão. Acima do medidor, uma bola de aço de 11.000 quilos foi lançada ao máximo. Avaliação de força com nota máxima. Todos arregalaram os olhos. Isso ainda não é suficiente. Eu continuei até a máquina de tênis. Em um fôlego, coloquei 5 máquinas. Exatamente 150 bolas de tênis apareceram ao mesmo tempo. No entanto, após um momento, eu, ofegante com o rosto vermelho, agarrei todas as bolas de tênis. Avaliação de gravata com nota máxima. Todos ficaram sem fôlego. Além disso, a competição de avaliação derrotou diretamente o padrão de 9 dançarinos. E novamente foi nota máxima, totalizando 1000 pontos. Sem precedentes. Todos ficaram boquiabertos, assistindo a minha apresentação sozinha. Suas mentes agora estavam em branco. Se eu fosse apenas um dançarino de nível 4 ou 5, talvez eles ainda ficassem um pouco com inveja. Mas eu alcancei a nota máxima de uma vez. E até quebrou o recorde de VIUI daquele ano. Eles não conseguiam mais sentir nenhuma doença. Mas Zhang Biao foi vice-diretor por quase 10 anos. Neste momento, ele se levantou, suportando a dor e o choque. Eu originalmente não acreditava que você usasse drogas proibidas. Agora parece que você definitivamente violou gravemente as regras da academia. Apoiou o uso de drogas proibidas. Eu ri levemente. Mesmo tendo perdido tão feio, ainda planejam me atacar. Como é que assim que cheguei já ouvi palavras como drogas proibidas? Uma voz profunda de repente ecoou. Eu fiquei surpreso por um momento. Essa voz era um pouco familiar. O professor Shi ensinou Zhang Biao a se corromper primeiro. Depois ficou muito feliz ao ver o professor Shi. Este aluno violou gravemente as regras da academia. Ele tomou Jin Yao e não obedeceu à disciplina. Ele até tentou me matar. Eu sugiro que ele seja expulso imediatamente. Nesse momento, uma figura começou a se aproximar de mim. Eu pisquei com força. Não é o filho daquela senhora que salvei na rua ao meio-dia? É o filho daquela velha senhora que eu salvei? Ele é, na verdade, o novo professor de dança da academia. O novo professor de dança da academia. Isso é interessante. Eu estava pensando em tornar isso um pouco maior. O melhor seria levar isso ao diretor da academia. Eu não acredito que uma pessoa tão justa como ele ficaria de braços cruzados enquanto alguém como eu é injustamente acusado. Mas agora parece que não é mais necessário. O tigre do banho se aproximou de mim. Ele me avaliou seriamente de cima a baixo pela primeira vez. Finalmente, ele assentiu com a cabeça. A conversa anterior. Eu também vi todas as notas de Yang. Xiu se virou para Zhang Biao. Yeig está certo. Já que o vice-professor Zhang é um exemplo para os outros. Ele não pode quebrar sua palavra e renunciar ao cargo de vice-professor. Vá embora da academia de Shangjin. Os olhos de Zhang Biao instantaneamente ficaram vermelhos. Xiu virou metade do rosto. A pressão interna de repente explodiu. Zhang Biao foi pressionado a se ajoelhar em um joelho. Seu rosto instantaneamente ficou ainda mais vermelho. Como vice-professor, não é apenas injusto e imparcial, mas também dificulta intencionalmente os alunos. Quando os alunos mostram talento excepcional, não pensam em reter tais talentos para a academia, mas ao contrário, ainda o difamam. Isso realmente é ser um exemplo para os outros. Com um estrondo, Zhang Biao não conseguiu mais suportar. Ambos os joelhos caíram no chão. Seu rosto mostrava uma expressão de humilhação. Antes que eu tenha a ideia de te matar. Vá embora, estou prestes a explodir. Este é o verdadeiro forte. Fala e fala que quer matar alguém. Poderoso e impressionante. A segunda metade da frase de Zhang Biao foi forçada a ser calada.
Que humilhação, não vou mais fazer isso. Mas ele não tinha o que fazer. A diferença entre os dançarinos da Rua do Vinho e os dançarinos do endoscópio. Como se fosse uma punição divina. Se Zambial continuar, só irá se humilhar ainda mais. Por fim, ele lançou um olhar profundo para Xiu e para mim. Respirei fundo. Estava prestes a dizer algumas palavras duras. Xiu disse friamente, se não sair, vou cortar seu braço. Vou cortar seu braço. Zambial não se atreveu a falar mais. Ele saiu cabisbaixo. Eu pisquei os olhos para anotar. Falar assim é realmente impressionante. O que aconteceu hoje será tratado como um assunto de alta confidencialidade da academia. Todos os alunos estão proibidos de divulgar. Entendeu? Os alunos da turma 3 também estavam claramente cientes das implicações. Todos assentiram em uníssono. Embora Xiu soubesse, essa questão mais cedo ou mais tarde será revelada. Mas quanto tempo pode ser adiado, é o que será. Liu Quan, deitado no chão, tinha os olhos claros. Não conseguia dizer uma palavra. 2 pessoas levaram esse sujeito para a enfermaria. O tigre do oeste lançou um olhar para Liu Quan, que parecia um cachorro morto. Dito isso, eu gritei, espere um momento. Então, sob o olhar furioso de Liu Quan, eu tirei do meu bolso aquela esfera de energia vital. Então, fiz um gesto com a mão para que eles levassem embora. Yu Yang, venha comigo até o escritório. O tigre do oeste foi direto. Ele tirou uma esfera de jade que emanava um frio intenso. Ele colocou na minha mão. Ele disse calmamente, isto é uma jade de oxigênio. Você deve usá-la todos os dias. No máximo em um ano, você conseguirá sentir a energia. Assim, você desenvolverá seu interior. Isso é uma forma de agradecimento por você ter salvado minha mãe. Quando toquei essa esfera de jade, uma voz repentinamente ecoou em minha mente. O hospedeiro entrou em contato com um objeto de baixa temperatura. Agora recompensa resistência a baixas temperaturas. Completamente em sintonia com a percepção básica. Após desbloquear todas as habilidades do corpo. Agora recompensa talento de transformar pedra em ouro. Transformar pedra em ouro perfeitamente. O hospedeiro consome dinheiro ao tocar objetos. Pode ser aleatoriamente atualizado para ser consistente. O que o tigre de jade de 9º nível disse depois, eu não ouvi. Minha mente está dominada por esse talento. Uau, esse talento é incrível. Em resumo, espero que você entre rapidamente para o grupo dos dançarinos de interior. Traga glória para a minha academia de Pequim. Responda-me, você consegue? O tigre de jade ocidental Shen assentiu para mim. Eu não tive coragem de dizer. Na verdade, eu já sou um dançarino de interior agora. Nesse momento, algo brilhou diante dos meus olhos. O mestre Shi ensina em Pequim. Onde posso ver o interior? A batalha entre os dançarinos. O tigre de jade ocidental acenou levemente com a cabeça. Você quer desenvolver seu interior observando a batalha dos dançarinos de interior, para cultivar seu próprio interior o mais rápido possível. Se não me engano, há uma escola de Wing Chun em Pequim. O proprietário parece ser da pequena cidade de Neijing. No entanto, ele não age facilmente. Eu sorri levemente. O general Shi me disse que eu teria meus próprios métodos. Então, até a próxima. Depois de dizer isso, eu saí correndo. Eu só tenho um pensamento agora. Rápido, vá testar esse talento. Quando voltar para o apartamento alugado, eu tirei diretamente o domínio de oxigênio que Xiu me deu. Usei o talento de transformar pedra em ouro. Usar o talento uma vez custa 50.000 Hua Coins. Deseja continuar? Com uma expressão de dor, eu escolhi continuar. Que droga! Eu já não gastei mais de 50.000 até agora? Você me descontou 50.000 em um piscar de olhos. Descontando 50.000 Hua Coins. O domínio de oxigênio de nível 1 foi atualizado para um tesouro de nível 3. Domínio de cultivo. Usar esse tesouro por muito tempo no domínio de cultivo. Pode aumentar o interior. Pode ser usado no pico e abaixo do interior. Ao ouvir isso, eu arregalei os olhos. Isso é um grande lucro. Um tesouro de nível 3 custa pelo menos 300.000. Com esse talento, não falta dinheiro. Eu não consegui evitar e acabei rindo alto. Nesse momento, percebi que ainda me faltavam armas. Foi quando peguei o cano enferrujado que sustentava a mesa. Usei sem hesitar a habilidade de transformar pedra em ouro. Mas essa jogada quase me fez chorar. 50.000 moedas. Apenas para fazer o cano enferrujado evoluir para um cano. Isso é para me fazer consertar canos? Eu não desisti e continuei a evolução. Descontando 50.000 moedas. O cano de arma de nível 1 evoluiu para uma arma de nível 3. Canos de encanador. Eu fiquei completamente confuso. Você adicionou um prefixo de encanador. Isso torna incrível? Então eu olhei para as propriedades. E quase fui banido de montar.